Bom, agora vamos lá ao Freud e a teoria psicanalítica, que fala das fases psicossexuais e explica, em especial, a partir do inconsciente, da ideia de inconsciente, como é que nós aprendemos, como é que nós nos desenvolvemos. Vou compartilhar a apresentação, que vocês têm acesso no Classroom, para a gente iniciar aqui essa apresentação. Hoje a internet está bem lentinha, mas está dando para seguir em frente. Então, nessa aula, a gente vai falar da psicanálise, que é uma das teorias mais conhecidas. Quase todo mundo já ouviu falar em algum momento do Freud, do Sigmund Freud. Então, essa teoria, ela contribuiu muito para avançar a compreensão sobre o processo do desenvolvimento humano. Ela se detém no aspecto psicossexual, e aí vamos procurar entender essa teoria sem preconceitos, porque às vezes quando a gente fala da questão sexual tem, né, alguma resistência. Só que quando a gente fala psicossexual aqui, a gente não está falando de relação sexual, de ato sexual, a gente está falando de energia sexual, que é algo que nos mobiliza, né, é compreendido na teoria como a energia de vida. Então, vamos começar falando do termo psicanálise. Psicanálise é usado com 3 sentidos diferentes, né? A gente pode falar de psicanálise como uma teoria, a gente pode falar de psicanálise como um método de investigação, onde eu procuro descobrir o que está no inconsciente de uma pessoa, né? Então, a gente tem o consciente e a gente tem o inconsciente. O inconsciente é aquilo que a gente não lembra, não está presente de forma explícita ali na nossa memória, na nossa fala, na nossa atitude, né? O inconsciente está lá na nossa mente, no nosso aparelho psíquico, nos impulsionando a agir dessa ou daquela forma. E a psicanálise ajuda a trazer à tona o inconsciente. E uma prática profissional, seria o terceiro significado do termo psicanálise, que é quando as pessoas vão fazer uma análise como psicanalista. É semelhante à psicoterapia realizada por psicólogos, né? Mas a psicanálise não tem um curso de graduação de psicanálise. Você tem que ter uma graduação em qualquer área e precisa fazer a formação em psicanálise. É uma formação que leva bastante tempo, geralmente uns 15 anos estudando, fazendo a sua própria análise com outro psicanalista, aí você começa o atendimento depois de uns 5 anos e passa a ser supervisionado por outro psicanalista experiente, até que você, né, tem esse reconhecimento na comunidade de psicanalistas, né, como tal, como um profissional desse campo. Então, quando a gente usa essa palavra psicanálise, a gente pode estar falando de qualquer uma dessas 3 coisas, da teoria, do método ou da prática profissional. A teoria psicanalítica, ela possui um conjunto amplo de conhecimento sobre o funcionamento da vida psíquica. E é isso que a gente vai ver agora, para entender um pouco o que isso significa. Em relação ao método de investigação, quando a gente diz que é um método, né, ele não se funda em dados observáveis ou quantificáveis, mas sobre a realidade psíquica, ou sobre a subjetividade. Isso é que é o objeto de pesquisa da psicanálise. Que é o que eu estava falando ainda há pouco, de olhar o inconsciente, o implícito, né, o que eu não posso enxergar diretamente. Enquanto prática profissional é uma forma de tratamento psicológico, que é uma terapia através da fala, da palavra, né? E visa contribuir para que a pessoa se autoconheça. Aqui temos a carinha do Freud.
Ele viveu nesse período, né, 1856 a 1939, e ele revolucionou várias coisas, tanto que até hoje a gente está falando nele. E muita gente estuda o que ele escreveu, as análises que ele realizou, né? Então, quais são os fundamentos da teoria psicanalítica? Esse primeiro aqui é um dos mais importantes, porque é o diferencial dessa teoria. É o inconsciente dinâmico. O Freud conseguiu demonstrar que há processos mentais dos quais não nos damos conta por serem inacessíveis ao nosso conhecimento. Eles se situam fora do alcance da nossa capacidade de percepção consciente. Ele demonstrou que esses processos, embora inconscientes, eles influenciam de maneira significativa no funcionamento do nosso psiquismo, seja no funcionamento normal ou no anormal, quando tem, né, algum problema. Por isso, né, ele afirmou que o inconsciente é dinâmico, não é só um depósito de conteúdos, né? Ele tem vida, ele vai se transformando. E como é que esse inconsciente vem à tona? Às vezes são aqueles equívocos, você está falando com uma pessoa, e aí de repente você fala o nome de outra. Aquela outra pessoa que veio na sua mente, que, né, você verbalizou o nome dela, de alguma forma ela está no teu inconsciente. Não é um simples equívoco, me equivoquei, errei, não era esse nome que eu queria dizer. Alguma razão tem, né? A psicanálise vai dizer isso. Alguma razão tem, por algum motivo você estava pensando naquela outra pessoa. Ou quando você tem um sonho, muitas vezes o conteúdo do nosso sonho tem a ver com o que está no nosso inconsciente. E aí você cria ali todo um enredo, toda uma história em função desse conteúdo inconsciente, que você não sabe bem o que é, mas que está ali te influenciando. Ele falou também desse outro conceito, que é o conceito de determinismo psíquico, que diz que cada evento psíquico é determinado por eventos que o precederam. Então, coisas que aconteceram antes, e aí influenciaram no que veio na sequência. Então, por isso, somos, na vida adulta, o resultado, né, de escolhas do passado. Então, a nossa maneira de nos relacionarmos afetivamente, o jeito como tratamos os nossos amigos, os filhos, as pessoas importantes na nossa vida, a profissão que a gente escolhe, tudo isso depende da nossa história de conteúdos infantis, segundo a psicanálise, por isso é determinismo. Então, o passado determina o presente. E na psicanálise se dá uma importância grande à infância. É como se na infância fossem desenvolvidos a base da nossa formação. Então, por isso tem essa ligação, né, do passado com o presente, do que a gente foi ontem, como a gente viveu a infância e de que adulto nós somos hoje. Um outro conceito importantíssimo é o de energia psíquica. E a principal energia é a libido, que no latim significa desejo, anseio. É caracterizada como a energia aproveitável para os instintos da vida. Então, o Freud entendia que nós temos uma fonte de energia específica para cada tipo de instinto. Em relação a esse conceito, ele também falou de impulso, né? O que nos impulsiona para agir, para tomar decisões, né? Se posicionar, ter determinadas atitudes. Então, é um componente psíquico que pode gerar tensão ou necessidade e impele o indivíduo a uma atividade que busca a cessação da tensão ou a gratificação da necessidade. É aquilo que está ali incomodando e faz você agir. Ou faz você, às vezes, discutir com alguém quando você está
acumulando ali algum incômodo, mas você não fala na hora, você vai guardando, guardando, aí chega uma hora que você explode, né? Porque tem uma tensão que foi criada, que você não resolveu na hora que ela surgiu, deixou ela acumular, e chega um momento que você, não aguento mais. Aí vai, explode, fala às vezes o que não quer, depois se arrepende, né? Porque agiu, né, impulsionado, né, por esse desejo de cessar uma tensão. Às vezes é o desejo da gratificação da necessidade, por exemplo, em relação à comida, né? Quem come bastante, às vezes tem uma compulsão pela comida, tá buscando gratificações. Aí precisa entender que gratificação é essa, né? Por exemplo, aqui a gente tem o caso da bebida, né? Tem um copo de água e um copo de cerveja. Muitas vezes esse impulso, né, para o consumo de uma bebida alcoólica está relacionado a esse impulso, né, por satisfazer determinados desejos, necessidades, né, que nem sempre o sujeito entende qual é. A motivação está lá no inconsciente, às vezes ele precisa fazer uma análise para poder alcançar esse conteúdo inconsciente. Então, ele dizia que nós produzimos essa energia psíquica o tempo inteiro, mas que essa energia ela é utilizada por 3 componentes da nossa personalidade. O primeiro se chama id, o segundo se chama ego, e o terceiro, superego. Nós vamos ver daqui a pouco o que eles significam. Então, do ponto de vista topográfico, que é de como essa estrutura psíquica, como a nossa consciência está estruturada, inicialmente ele falou isso, né? Existe o consciente, são aquelas ideias que estão na nossa mente e que a gente acessa a qualquer momento. O pré-consciente, que pode ser traduzido com esse trazido, né, à consciência pelo esforço da atenção ou da memória, é aquilo que a gente lembra mais ou menos, mas aí com algum esforço, lembrei. Isso está no pré-consciente. E o inconsciente é aquilo que a gente não acessa. Ele influencia no nosso comportamento, mas nem sempre a gente sabe exatamente né, qual é o conteúdo dele, porque ele está no inconsciente. Essa figura aqui de um iceberg ajuda a entender um pouco essa estrutura psíquica que o Freud fala, né? Então, no iceberg, você tem uma pedra de gelo, né, um bloco de gelo muito grande, que na superfície da água ele é menor, mas a parte que está submersa é muito maior. Então, ele comparava a nossa consciência a esse iceberg, né, onde abaixo ali do nível da água, que é aquela parte que eu não vejo, está o inconsciente. Como o mar faz, né, movimentos assim, das ondas, essa partezinha que está escrito aqui, pré-consciente, ela aparece de vez em quando. Aparece e some, aparece e some. E a estrutura de personalidade estaria dividida assim, né? O id, aqui embaixo, que é o impulso, o instinto. O ego, que é o eu, é o que a gente vai mostrar, né? E o superego, que é a consciência moral, né? Que é aquilo que diz, não faça isso está errado, cuidado, fique alerta, fique atento. E o id é aquela parte que fala, faz, é muito bom, vai se divertir, né? Grosseiramente, a gente pode comparar com o que aparece naqueles desenhos animados, né? Que tem o anjo e o diabinho falando lá, vai, o outro não vai, cuidado, né? Internamente, a gente tem essa disputa, né? Da nossa própria personalidade, né? Um lado que quer fazer o que dá na telha, né? E o outro que fica lembrando das regras sociais, né? Por exemplo, eu quero comer. Mas eu já estou muito gorda. Já comi o suficiente. Aí tá lá, mas só hoje, né?
uma parte de nós fica assim tentando justificar, e a outra, não, já chega. E o ego é o que toma a decisão, é o que age. Aqui tem uma explicação, né, que é do ponto de vista estrutural. O id, ele é inconsciente e é regido pelo prazer. Por exemplo, uma pessoa alcoolizada, ela fica muito mais controlada pelo id do que pelo superego. O ego estabelece a relação do indivíduo com a realidade. É aquela instância executora da personalidade, que faz o meio de campo entre o id e o superego. E o superego é a nossa consciência moral, como eu falei, é o herdeiro do complexo de Édipo, no sentido de que é aquela voz, né, dos nossos pais nos orientando, nos dizendo o que é melhor fazer, ou mesmo de outras referências de moralidade que participam da formação da nossa personalidade. Aqui tem um outro desenho semelhante, né, mostrando aí esse consciente, pré-consciente, inconsciente e os movimentos, a outra estrutura, né, de id, ego e superego. Então, no desenvolvimento psicossexual, que diz respeito àquela energia de vida, né, e à libido, ele explicou várias fases, né, a primeira fase do desenvolvimento é essa oral, onde o centro da boca, né, é a oralidade. A criança recém-nascida, ela explora o mundo a partir da oralidade, né? Ela se alimenta pelo seio da mãe, ou, né, se não é amamentada, né, pela mamadeira, por outro recurso, mas, né, ela vai se comunicar basicamente a partir dessa oralidade. Então, ao nascer, essa região oral é a região corporal que, do ponto de vista neurológico, está mais desenvolvida. E ela representa essa satisfação das necessidades. Então, isso inclui a cavidade oral, os lábios, a língua, e mais tarde os dentes. Quando já nasceu os dentes, ela ainda está amamentando, ela começa, por exemplo, a morder o seio da mãe, né? Ao ser alimentada, a criança também é confortada, acalentada, acariciada. E, desse modo, ela associa prazer e redução de tensão ao processo de alimentação. Então, alimentar, para ela, não vai ser só adquirir nutrientes físicos, né? Não é só receber um alimento, mas é receber afeto. E afeto passa a ser uma outra forma, uma forma psíquica de alimentação, né? As pessoas precisam de afeto, precisam ser acalentadas, né? Precisam receber o carinho de outras pessoas, né? Inicialmente o vínculo é com a mãe, com o pai, e aí depois isso vai se expandindo para outros círculos em outros momentos da vida. Quando uma pessoa não vivencia bem, né, essa fase, tem alguma fixação nessa fase, né, podem existir resquícios dessa fase oral na vida adulta, e que acompanham a pessoa, né, por meio da estimulação dessa zona do corpo. É o caso, por exemplo, dos fumantes. O fumante, ele estimula essa região oral para buscar uma satisfação. Tem adultos que têm problemas nessas vivências iniciais e eles manifestam esse comportamento de agressividade oral, né? Seja sendo sarcástico, aquela coisa que tem um humor, mas tem uma crítica, né? Fica depreciando o outro, né? A fofoca, né? Que fala de todo mundo, né? Do arrancar o alimento de alguém, né, a pessoa que tem satisfação, a outra está comendo ali, vai lá e pega e dá um jeito, né, de usurpar ali aquela... Então, são problemas que podem ser decorrentes de uma vivência dessa fase oral que não seja bem
resolvida, que tem algum tipo de conflito não solucionado na própria infância. Depois, a gente tem a fase anal, de 2 a 3 anos de idade, que aí já vai ter outra característica, né? Porque nesse momento a criança já está avançando aí no desenvolvimento motor. Ela já começou a andar, falar, aprender a controlar os esfínteres. Os esfínteres são esses músculos de saída do ânus e da uretra que a gente vai aprendendo a controlar o xixi, as fezes. É o que a gente chama aqui de treino de toalete, aprender a fazer xixi e cocô no lugar e na hora apropriados. Porque quando a criança nasce, ela usa fralda, ela faz xixi e cocô a hora que der vontade. Quando está ela, né, um pouquinho maior, aí a partir dos 2 anos, os pais já vão começar a fazer esse treino do toalete para retirar a fralda descartável, para ela, né, dar vontade de fazer xixi, ela poder dizer, ó, quero ir no banheiro. Dá vontade de fazer cocô, pede para ir no banheiro. Inicialmente usando, né, um objeto ali de transição, geralmente um peniquinho, até poder utilizar o vaso que os adultos utilizam, né? Então, esse controle da expulsão das fezes e das urinas, ele é socialmente necessário, porque além de despertar o interesse natural pela autodescoberta né, do seu próprio corpo, porque a obtenção do controle esfinteriano é ligada à percepção de que esse controle é uma nova fonte de prazer. Prazer no sentido de poder, né? Eu posso fazer isso, eu dou conta, né? Tem famílias que têm muita tranquilidade em ensinar a criança a fazer xixi, né, a dizer, a entender que ela está, né, naquele momento de que ela quer fazer xixi ou cocô, e isso é tranquilo, assim. Tem famílias em que isso é muito traumático, em que as pessoas têm muita dificuldade, porque tem nojo, porque não conseguem lidar abertamente, né, com esses temas, né. E algumas crianças, elas percebem que quando elas adquirem o controle, elas são elogiadas, porque, olha, não fez xixi na cama, não fez xixi na roupa, já consegue passear sem precisar botar uma fralda descartável, né? E esse interesse dos pais permite à criança exigir atenção, né? Ela vira o centro da atenção, tanto pelo controle bem sucedido, quando ela deu conta de fazer isso, quanto pelas falhas, quando ela, né, não conseguia avisar a tempo, né, às vezes ela chora, e dependendo de como os adultos interpretam isso, isso pode gerar traumas na criança. Então, apesar de sentir prazer em evacuar, a criança deve aprender a controlar. Porém, ela se utiliza desse controle para presentear ou para punir os pais, quando evacua no momento em que os pais querem ou não querem, ou que é um momento inoportuno. Então, tem um jogo aí que, dependendo da reação dos adultos, né, pode ser manejado adequadamente ou pode se transformar num transtorno para a criança. E isso pode ter reflexo na personalidade adulta. Isso tem a ver com esse senso de organização, né, de ordem ou desordem. Pessoas que gastam muito dinheiro, né, às vezes é porque tem uma fixação nessa fase anal que ela não conseguiu resolver direito, né? Pessoas mesquinhas, que não gostam de dar dinheiro, de fazer caridade, né, de compartilhar nada, tudo é dela, é só dela, né? Também diz respeito a uma fixação nessa fase. A fase seguinte é a fase fálica, que seria aproximadamente aí dos 3 aos 5 anos de idade. Essas idades é sempre uma faixa etária indicativa, uma coisa flexível. O que não muda é a sequência das fases. Então, aos 3 anos, a criança entra nessa fase fálica, que é uma fase onde ela vai perceber as diferenças sexuais.
a criança se dá conta do pênis, né, de que ela tem um pênis, um menino, e se for menina, que ela não tem um pênis. O Freud ele já foi muito criticado por isso, porque, né, acusam ele de machismo, né, porque ele coloca só referência masculina. Mas é assim que está na teoria, né? Ou você tem ou você não tem, né? A referência no masculino. E como a maior parte do órgão genital feminino é interno, a criança percebe como se as mulheres tivessem sido castradas, porque os meninos têm algo que as meninas não têm. Essa parte da teoria, né, reflete um momento histórico em que essa psicanálise foi concebida, na explicação do complexo de castração. Tanto meninos quanto meninas passam por esse complexo de maneira diferente. O menino teme perder o pênis, ser castrado, em função da superioridade que a sociedade atribui ao homem. O homem tem muitas responsabilidades, muitas cobranças, né, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser o provedor, e isso dá medo, né, porque a pessoa fica com medo, será que eu vou dar conta, né, será que eu sou forte o suficiente para corresponder a essa expectativa, né, então, por isso que a gente diz que, de alguma forma, ele também vivencia esse complexo de castração, né, que as mulheres também vão vivenciar. E esse complexo, ele dá origem a um outro, que é chamado de complexo de Édipo, que é um termo emprestado dessa tragédia grega Édipo-Rei, criada por Sófocles. O complexo de Édipo, ele foi usado pelo Freud para descrever os sentimentos de um menino, de desejo pela mãe, de ciúme e raiva em relação ao pai. Só que isso não pode ser sexualizado, como às vezes os adultos olham a teoria e sexualizam isso, né? Isso é em termos de energia psíquica. Ao final dessa fase, a criança vai internalizar o tabu do incesto, que é presente em todas as sociedades, né? E isso está na base da constituição da sociedade, da constituição da família, né? Pai e mãe não se relacionam sexualmente com filhos, né? Isso é proibido em todas as culturas, né? Isso tem uma proibição, apesar de, na nossa cultura, existir muito abuso sexual intrafamiliar, né? Mas a sociedade, ela se constitui em cima dessas balizas morais, né? E a família, né, ela está sustentada nessa ideia. A fase da latência vai de 5 a 12 anos de idade, aí seria uma fase que antecede a adolescência, né? Nesse momento, ele diz que seria uma fase mais tranquila, onde as etapas anteriores, né, que passaram, né, esse processo aí de organização da energia de vida, e as características de personalidade não vão se alterar até a adolescência. A resolução do complexo de Édipo faz com que a energia seja deslocada de seus objetos sexuais para outros objetos, para objetivos escolares e sociais. E o que é essa resolução do complexo de Édipo? É um menino, né? Ele tem uma identificação maior no início da infância com a mãe. Depois, aos poucos, ele vai começando a admirar o pai e a querer ser como o pai. Se o pai é suficientemente bom para que ele deseje ser como o pai, né, se o pai tem um vínculo com o filho, dá bons exemplos, dá afeto, é acolhedor, a criança vai resolver esse complexo de Édipo, porque ela vai estar em paz, né, com a ideia de masculinidade, assim, porque ela tem um modelo de masculinidade, que é o pai, ele, né, tem um modelo de masculinidade, e alguém que vai ter como referência para o seu processo de desenvolvimento. Agora, se o pai não interage com a criança, não dá afeto para o filho, se ele não é um bom exemplo, né,
a criança vai ter dificuldade de resolver o complexo de Édipo. Se ela não tiver outro exemplo de masculinidade, porque às vezes não é o pai, às vezes é um tio, é um avô, é um professor, é outra pessoa de referência, né? E se ela não tiver isso, ela vai ter uma fixação nessa fase e vai ser um adulto com dificuldade de realizar projetos, de construir relacionamentos. Então, no ambiente escolar, meninos e meninas se organizam em grupos distintos, né? Eles não gostam de se misturar e ficam chateados quando se coloca ali essa imposição de misturar. É o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha. Eu falei da resolução do complexo de Édipo em relação ao menino, mas em relação à menina acontece a mesma coisa. Ela se aproxima inicialmente do pai e depois ela vai construindo uma identificação com a mãe. Então, nessa fase aqui da latência, há esse adormecimento de desejos sexuais, porque é esse período intermediário, né, entre a genitalidade infantil e adulta, que só vai acontecer na fase seguinte, né? E é esse momento que vai permitir o desenvolvimento físico e emocional, que é necessário para depois, lá na frente, né, vir essa questão do exercício da sexualidade adulta. Aqui a gente tem a última fase, que é a fase genital, que inicia aí a partir dos 12 anos, né, que é a fase da adolescência em diante, né. Nesse momento tem a chegada da puberdade, que são aquelas transformações corporais em função da produção dos hormônios sexuais, né, e vai mudar o corpo, o menino muda a voz, começa a ter pelos, né, a menina começa a crescer os seios, também começa a ter pelos na região dos órgãos genitais, e começam a surgir esses interesses sexuais, eles são novamente despertados, né. Então, essa pessoa já se desenvolveu fisicamente, já tem um desenvolvimento intelectual, mesmo que não seja completo, né, mas já tem um avanço aí, e socialmente está pronto para o exercício da sexualidade. Mesmo que aqui a gente não esteja falando de relação sexual, porque na nossa cultura, por exemplo, não pode haver relação sexual antes dos 14 anos. A lei considera estupro presumido, mesmo, né, se uma adolescente de 12 anos, né, diz, né, para um homem que ela quer ter relação sexual, mesmo ela dizendo que quer, se o homem tem a relação sexual com ela, ele está cometendo um crime, porque pela própria compreensão da psicologia, essa menina não tem ainda maturidade para decidir se ela quer ou não ter uma relação sexual. E ainda mais se for com adulto, esse adulto tem um poder sobre ela que interfere na manifestação do consentimento. E tem uma diferença de maturidade aí que coloca ela em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala aqui do exercício, é no sentido psíquico também, né, de se apaixonar, de olhar e ter interesse, mas não ainda como uma coisa sexualizada. Então, o Freud, ele defendia que essa heterossexualidade adulta, ela é um indicativo de maturidade, que é aquele preparo que o indivíduo tem para ter um relacionamento amoroso, para construir um vínculo afetivo e, portanto, né, na sequência aí, para um exercício genital mais amplo na vida adulta, né, inclusive incluindo aí a capacidade de procriação. É isso. Aqui eu apresentei as principais ideias e também gostaria de saber se vocês têm questões. Eu vou, antes de vocês falarem, vou só interromper a gravação e aí